Miguel Daoud, muito boa tarde, senhores. Um trapalhão no Kremlin. Bolsonaro tem a incrível capacidade de estar no lugar errado e na hora errada. Sua inexplicável ida à Rússia, nesse momento, nos antagoniza com todo o Ocidente e é mais um constrangimento para a diplomacia brasileira, publicou Moro no seu Twitter. Esse era o momento de Bolsonaro ir até a Rússia, Diogo Schelp? Boa tarde a todos, boa tarde, William, Daoud. Boa tarde. Esse é um momento ruim para ir à Rússia. Essa viagem estava marcada já há algum tempo. O Vladimir Putin convidou o presidente Jair Bolsonaro para visitar a Rússia no ano passado, então não era possível, obviamente, nem para nenhum dos dois saber que haveria esse momento de tensão justamente nessa semana. É um momento delicado, sim. É uma visita importante para o Brasil, como disse o presidente, ele está certo, a Rússia tem aí uma importância muito grande para as relações brasileiras, tem essa questão comercial, a compra de fertilizantes. O Brasil depende muito desses fertilizantes para ser a potência agrícola que é. Há outros interesses aí também importantes nessa relação, mas é de fato um momento ruim, um momento de tensão, e o Brasil está procurando uma posição de neutralidade neste conflito. E é muito difícil estabelecer essa neutralidade. Com a presença brasileira lá, pode sim passar uma imagem passar a impressão de um apoio, né, um endosso a essas possíveis agressões da Rússia contra a Ucrânia, principalmente se houver alguma declaração do presidente Jair Bolsonaro um pouco fora de lugar que possa ser interpretada nesse sentido. Lembrando que algumas semanas atrás o presidente argentino Alberto Fernandes esteve na Rússia visitando Vladimir Putin e houve um vazamento de uma conversa entre os dois, entre o Putin e o Fernandes, que passou a impressão de que Fernandes estava criticando. Na verdade, foi realmente uma crítica muito dura contra os Estados Unidos, e isso foi interpretado, então, usado para mostrar um apoio à Rússia. Então, há um risco de que, de alguma forma, essa visita seja manipulada pela Rússia para dar justamente essa impressão de que Putin não está isolado, que tem o apoio do Brasil nesse conflito em relação à Ucrânia. Então, é preciso ter muito cuidado, é uma visita delicada, espera-se que a diplomacia brasileira consiga aí, pisando em ovos, fazer uma boa visita que seja de interesse do Brasil. Miguel Daoud, é claro que nós temos esse lado comercial, mas temos atenção. Esse é o momento adequado? Olha, William, eu acho que é importante nós colocarmos essa situação dentro do contexto, porque nós estamos ouvindo muita bobagem. Boa tarde a você, boa tarde, Diogo. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro definiu essa visita lá em dezembro com Putin. Vamos imaginar o seguinte, que o presidente Bolsonaro cancele essa visita. Não, eu não vou viajar. Vai ficar muito ruim, seria deselegante. O Putin dizendo, olha, Bolsonaro, não venha para cá, também vai dar a entender que ele vai invadir a Ucrânia. Então, o fato do presidente ir é inevitável, ele vai ter que ir, né? Porque você não faz uma viagem desse tamanho, dessa importância, desse jeito. A questão dos fertilizantes, eu acho aí que se torna secundária diante de um cenário que eu vou colocar. Por que o Putin está tentando essa ação contra a Ucrânia? Porque a popularidade dele lá estava muito baixa. E com isso, a popularidade dele chegou a 60 pontos. Ele melhorou a popularidade. Então, ele estava mais preocupado com a popularidade do que restabelecer a equação que todos dizem da Ucrânia, porque a Ucrânia parece que é mais russa do que a própria Rússia. Agora, o presidente Bolsonaro poderia, nesta oportunidade, tirar um grande proveito dessa visita, William. Ele poderia, sim, dizer para o Putin, olha, Putin, não faça isso, não invada a Ucrânia é uma parceira comercial nosso. Eu acho que nesse momento não é fazer isso, vai colocar o mundo em risco, o petróleo está subindo demais, se bem que beneficia a Rússia, mas isso vai penalizar vários países, a inflação, pode ter um atrito com a Europa, com os Estados Unidos e a Rússia, e isso nada é bom. Eu acho que o poderio, né, dessas potências da Europa, dos Estados Unidos, não é bom. Então, vamos fazer o seguinte, volte atrás, faça um acordo, né? Vamos dizer que não se insista em que a Ucrânia entre na OTAN. Então, eu acho, vou finalizar, porque às vezes eu falo demais, me entusiasmo, existe um ditado que diz assim, o cavalo passa arriado, né, encilado,
uma vez. Você monta ou perde. Presidente, monta nesse cavalo e propõe ao Putin que não faça a invasão da Ucrânia. Isso vai ser muito bom para o mundo. O senhor vai se destacar perante as lideranças mundiais, mesmo que ele não atenda. Mas eu acho que não é impossível fazer esse pedido. Daúde, então você propõe que o governo brasileiro entre nesse jogo para tentar mediar isso. Lembrando que essa decisão da Rússia, essa possível invasão, ela é ilegal e vai contra os tribunais. Sim. Ela não tem o direito de guerra, certo? Quero só trazer mais um ingrediente para isso. A Rússia, ela já foi o maior importador de carne suína do Brasil. Hoje não mais. Nós temos acontecendo lá, na Associação Brasileira de Proteína Animal e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, uma grande campanha, inclusive com exposição da marca da carne, ou motivando as pessoas a comprar a carne brasileira, a partir da Praça Vermelha. Então, eu pergunto a você, Schelper, até que ponto o interesse comercial deve prevalecer neste momento? E você acredita que o governo brasileiro deve fazer essa proposta que o Daúde falou para o presidente russo? Olha, William, o interesse comercial não é que deva se prevalecer. A questão é que, em diplomacia, você não precisa, principalmente na postura que o Brasil sempre historicamente adotou, você não precisa excluir a questão comercial em detrimento de questões morais, questões geopolíticas, né? O Brasil tem uma boa relação com o resto do mundo, o Brasil é um país pacífico, não tem problemas de fronteiras, né? Então isso dá, sim, ao Brasil uma questão moral, né? Uma credibilidade moral para falar de questões de paz. Isso é realmente verdadeiro. Agora, seria muito ingênuo achar que qualquer fala do presidente Jair Bolsonaro nesse sentido fosse influenciar de qualquer forma o presidente Vladimir Putin, e poderia sim até ser vista como uma questão de ingenuidade ou de uma intromissão por parte de Putin, poderia ser visto como uma intromissão numa questão que é cara a ele. A gente pode lembrar aqui do episódio do ex-presidente Lula, por exemplo, que se envolveu numa negociação sem ser solicitado pelas partes envolvidas em uma negociação com o Irã para tentar resolver a questão que havia naquela época, quando o presidente americano era Barack Obama, a questão da questão nuclear, do programa nuclear iraniano. O Lula tentou negociar ali uma solução junto com a Turquia e foi desmoralizado posteriormente por ter feito essa tentativa. Então, é preciso sempre ter cuidado e conhecer, de fato, a real dimensão, o real poder que a gente tem como país para tentar resolver determinados conflitos. Quando se trata de conflitos aqui dentro da América Latina, o Brasil tem mais peso para atuar como mediador. Fora, em questões da Europa, em questões do Oriente Médio, é muito mais difícil. Bom, eu falei aqui sobre a importação da carne suína. A Rússia hoje, para a gente ter uma ideia, ela está entre os 10 maiores importadores de carne de frango do Brasil, com 105,9 mil toneladas, isso em 2021, gerando uma receita de 167,3 milhões de dólares no período. A estimativa desse encontro e dessa promoção em aumentar a exportação de carne suína em mais de 10%. Daúde. Bom, o Brasil já foi, né, um grande exportador de carne suína para a Rússia e, num dado momento, a Rússia deixou o Brasil falando sozinho, né, diminuiu, cortou todas as importações. E os nossos suinocultores aqui sofreram muito com isso, né? Eu acho que o Brasil hoje tem sim, eu acho que a Rússia tem interesse nessas importações, mas o que precisamos tomar cuidado é muitas vezes não apostar muito em um só consumidor dos nossos produtos. A questão hoje da China, se a China resolve não importar mais carne bovina, a gente causa tudo um transtorno. Eu acho que essa questão comercial, ela é muito importante para o Brasil precisa sim desses mercados. Eu acho que é uma grande oportunidade. Mas, Diogo, o que eu gostaria de salientar é o seguinte: será que o Putin está convicto que ele vai invadir a Ucrânia? Ou será que ele está fazendo um blefe? Ou será que ele está fazendo isso por outras razões? É evidente, ninguém coloca 130 mil homens nas fronteiras ali com a Ucrânia e depois volta para casa.
né? Então, eu não vejo, eu acho que nada impede, o Bolsonaro não vai fazer nenhuma intromissão, né, nessa questão, não vai fazer nenhuma intromissão, porque ele não foi convidado para fazer essa intromissão, né? Estiveram lá o Macron e outros pedindo isso. Eu acho que o Bolsonaro pedir não vai ofender ninguém, e ele pode pedir, porque ele tem esse grau de liberdade, esse grau de relacionamento com a Rússia, o Brasil tem, e ele poderia, evidentemente, não chegar lá ficar falando, não, mas ele poderia ter um entendimento, porque eu vejo, neste momento, ou a Rússia aceita, né, essa questão que está sendo imposta, ou ela volta atrás. Né? Então, acho que alguma coisa vai ter que ser oferecida, que é exatamente não colocar a Ucrânia na OTAN. Então, acho que o Bolsonaro, não que ele seria um grande negociador, não, nada disso, mas ele aproveita essa ida, mesmo porque também ele pode se consolidar, desfazer um pouco essa imagem errada que o mundo tem dele, fazendo esse pedido. Eu não vejo nenhum problema, eu acho que isso ajudaria muito, sim, também o Bolsonaro, nesse momento, pedir para que a Rússia não invada a Ucrânia, independente de qualquer coisa, porque a gente não sabe se vai invadir ou não.